É uma alegria poder estar esta manhã com todos os irmãos para meditar em uma palavra que Deus tem posto em nosso coração e, claro, a orientação do pastor Domício, hablarmos pouco sobre a Navidad, o nascimento de Jesus, verdade? E é sempre desafio, não? Hablar de la Navidad, porque tem sido uma fecha tanto quanto controvérsia em el mundo, mas para nós não há problema, não há dúvidas, não há nada que nos impida de comemorar e agradecer a Deus por esse regalo tão hermoso, tão maravilhoso que Deus tem nos dado e dado a todos os homens, não é verdade? E assim pensamos em texto, claro, de todos os 4 evangelistas. Nós sabemos que por uma questão de pueblo, é verdade, porque temos 4 evangelhos e solamente Mateus e Lucas nos traz relato mais consistente da Navidad, do nascimento de Jesus, porque como Marcos havia escrito para pueblo, claro, os romanos não teriam este conhecimento de las profecias, de nada. Então Marcos não falou nada sobre isto. E Juan, porque ha escrito para nós, para a igreja, e tem destacado Jesus não somente como homem, mas como a palavra divina, não? Então não há relato de la Navidad. Para Juan, solamente versículo habla de la Navidad de Jesus, que é o versículo 14 do capítulo 1. Para Juan, Navidad de Jesus é isto que está em este versículo 14 de capítulo 1 de seu evangelho. Claro, hoje não vamos destacar aqui a questão tradicional. Não vamos destacar aqui a questão tradicional, não. Vamos destacar aqui as verdades bíblicas. Vamos destacar aqui tudo que Lucas, e esse capítulo 2, e aí invito você a abrir sua Bíblia, em Evangelho de Lucas, capítulo 2, porque dentre Mateus e Lucas, preferimos destacar estas verdades de Navidade aqui sobre este capítulo 2 de Lucas, e vamos ler de 1 hasta versículo 14, e aqui queremos destacar principalmente os aspectos espirituais de la Navidad, do nascimento de Jesus. Não vamos destacar aqui as questões tradicionais, não vamos destacar isto, porque cada pessoa, cada família, cada lugar tem suas tradições. E aqui em esta manhã queremos destacar verdades espirituais sobre a Navidad de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo de 1 hasta el 14, vamos ler, e em este texto quero destacar 4 verdades sobre o nascimento de Jesus. 4 verdades sobre o nascimento de Jesus. Vamos ler o texto. Aconteceu em aqueles dias que se promulgou edicto de parte de Augusto César que todo o mundo fosse empadronado. Este primeiro censo se hizo sendo Cirino governador de Síria, e iam todos para ser empadronados, cada a sua cidade. E José subiu de Galileia, de la cidade de Nazaré, a Judeia,
a la ciudad de David, que se llamaba Belém, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado com Maria, su mujer, desposada com ele, la qual estava encinta. E aconteceu que, estando eles aí, se cumpriram os dias de su alumbramento, e deu à luz a su hijo primogênito, e le envolvió em pañales, e lo acostou em um pesebre, porque não havia lugar para eles em el mesón. Havia pastores em la misma região que velavam e guardavam las vigílias de la noche sobre su rebanho. E aqui se les apresentou um ángel del Senhor, e la gloria del Senhor los rodeou de resplendor, e tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. E esto os servirá de señal: hallaréis al niño envolto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amém. Aí está, querido, este relato de Lucas, que é o relato mais completo e mais poético do nascimento de Jesus. Claro, Lucas estava escrevendo para um povo muito sábio, que eram os gregos, e Lucas queria demonstrar e mostrar uma realidade verdadeira, real, do nascimento de Jesus. E Lucas aqui, queridos, nos mostra de uma maneira tão simples 4 verdades sobre o nascimento de Jesus. E vamos destacar aqui. A primeira das verdades do nascimento de Jesus foi o tempo de su nascimento. A segunda verdade que Lucas destaca aqui é o lugar de su nascimento. E a terceira verdade que Lucas destaca, subraia aqui, são as circunstâncias de su nascimento. E a quarta verdade que Lucas destaca aqui é a mensagem de su nascimento. Não vamos destacar aqui, nem entrar em polêmica sobre a fecha, é verdade? Porque hasta hoje estão discutindo, não? Sobre a fecha exata do nascimento de Jesus. Lucas não nos mostra, nem nos revela esta fecha. Lucas apenas nos dá uma pista e nos mostra o tempo de su nascimento. E empieza o capítulo 2 dizendo: e aconteceu em aqueles dias. Quais? E Lucas nos diz assim: em estes dias, em los dias do nascimento de Jesus, havia um imperador chamado Augusto César, e havia um governador de Síria chamado Cirênio. E Lucas aqui nos mostra que Jesus nasceu quando Augusto César estava governando, reinando como imperador do Império Romano. E quando vamos para a história, nós vemos que este imperador Augusto César, que era sobrinho neto de César, o imperador primeiro, reinava e reinou sobre o império
del año 25 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Lucas solamente diz: Jesus nasceu aí, vale? Jesus nasceu aí. Entre 25 antes de Cristo e 14 depois, Jesus estar aí em este tempo. Lucas chama que Jesus nasceu em este tempo, quando Cirenio era governador de Síria. E mire aqui, este Cirenio foi governador de Síria por 2 vezes, e a primeira foi del ano 9 antes de Cristo hasta el año 5 antes de Cristo. Jesus está aí. É seu tempo. Fisicamente, é seu tempo. Está aí. E para nós outros, não passa nada. Não passa nada. Se és dezembro, novembro, é verdade? Se és janeiro, se és fevereiro, se és março, se és abril, maio, junho, julho, para nós outros não passa nada, irmãos. Por quê? Porque Ele está em todos os dias, em todos os meses, em todos os anos e por ciclo de los ciclos, reinando para sempre em nossas vidas. Querido, não te preocupes com isso. Há pessoas que criam problemas para rechazar Jesus e de não há prova. Querido, não necessita. Não necessita. Por isso Lucas diz que em estes dias, em dia de estes homens, e os historiadores confirmam estas verdades, não há como contestar. Lucas foi também, além de médico e escritor, Lucas também era um historiador. Tinha condição de nos falar e nos passar estas verdades. Este tempo. Agora, e Augusto César foi o imperador romano que conseguiu promulgar a Pax Romana. Porque hasta entonces, em el imperio, haviam rebeliões, guerras civis, mortes, problemas de todas as partes, em todas as partes. E aí, Jesus tinha que vir, e não poderia vir em um tempo de turbulências. Então, Deus, em seu projeto eterno, estava em el controle de tudo. E disse: vamos deixar que este homem, este imperador que pensa que é tanta coisa, vamos deixar que prepare o caminho. Por quê, queridos? Porque este imperador decretou a Pax Romana, e a partir de então Roma imperava em todo o mundo. Todo o mundo. E agora o império tinha paz. Agora o império tinha uma moneda. O império tinha uma língua. O império tinha carreteras listas para os missioneiros salir e predicar em todas as partes. E Deus estava esperando este momento para Jesus nascer. A isto Pablo, em Gálatas 4:4, nos diz assim: pero quando vino el cumprimento del tiempo, este es el tiempo, que para Pablo é o cumprimento del tiempo, não solamente para Deus, mas também para os homens. Pero quando vino o cumprimento del tempo, Deus enviou seu Hijo, nascido de mulher e nascido bajo la lei. Este foi o tempo do nascimento de Jesus. Mas e o lugar do nascimento de Jesus? Diz aqui a palavra, versículo 4: e José subiu de Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia. Imagínate, estava
em Galileia e tinha que ir para a Judeia. E esta viagem de uma cidade para outra era de 130 quilômetros. 130 quilômetros a pé, 130 quilômetros a pé. E o imperador, pensando que era todo poderoso, foi decretar um edicto para que todas as pessoas podem empadronar em sua própria cidade. E não sabia ele que era ele próprio Deus hablando em seu coração, para que ele, aunque o imperador pagano, que não creia em la palavra, não creia em la escritura, Deus disse: vou mostrar a ele que quem governa as nações sou eu. E Jesus tinha que nascer em Belém. Jesus não poderia nascer em Nazaré, em Judeia, não. Jesus teria que nascer em Galileia. E ele disse: vamos fazer um empadronamento com todas as pessoas. Este edicto, irmãos, era normal em esta época. Segundo o historiador, de 14 em 14 anos se fazia o empadronamento. Por quê? Os imperadores queriam saber quantas pessoas tinham em seu império e queriam saber quem eram essas pessoas para cobrar-los impostos. Vale? Essa é uma coisa normal. Mas Deus usou este imperador também para cumprir as escrituras. Ele pensando que estava governando e Deus dizendo: assim estou. Quem governa sou eu. Porque Jesus estava, diz o texto, em Galileia e tinha que ir da cidade de Nazaré a Judeia, a cidade de Davi, que se chamava Belém. É lugar do nascimento de Jesus. Belém. Belém. É o lugar que nasceu El Salvador. O texto é claro, Belém. Por quê? Porque Miqueias 5:2 profetizava o lugar exato que Jesus tinha que nascer. Conforme esta profecia, o profeta Miqueias: pero tu, Belém Efrata, aunque eres pequena entre as famílias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser governante em Israel. E suas origens são desde tempos antigos, desde os dias de la eternidade. Miqueias havia profetizado esta verdade, que Jesus tinha que nascer em Belém. Agora, o que é mais importante aqui, irmãos, é que Belém, del hebreu Betlehem, significa casa de pão. Casa de pão. Aleluia. E Deus estava proclamando a toda a humanidade. Disse: aquele que és el pão vivo que ha bajado del cielo, tinha que nascer em Belém, que é a casa del pão. Aleluia. E Juan nos mostra essa verdade no capítulo 6, 51, quando diz: el pão vivo bajado del cielo. Tinha que nascer em Belém, la casa del pão. Mas vamos adelante, porque que me chamou muita atenção não era solamente o tempo de seu nascimento, nem o lugar de seu nascimento, aunque importante, mas que me chama a atenção aqui em este texto são as circunstâncias deste nascimento. E quando li este texto, e li várias vezes essa semana, quedei pensativo.
Porque mira, Maria e José saíram de sua cidade para Belém, 130 quilômetros. Diz o texto que Maria estava encinta em los dias casi de dar a luz. Imagínate. Muitas vezes uma mulher encinta para dar à luz um filho queda com dificuldade para sair aí de sua casa e caminhar de coche, de ambulância, 10 minutos, né? Queda gritando. Imagina-te, Maria caminhando 130 quilômetros. E quedei pensando neste trajeto aí. Quedei pensando. Que persona incrível foi Maria. Que persona incrível foi José. Por quê? Porque se submeteram humildemente a cumprir os desígnios de Deus. Jesus, o texto nos mostra, primeiro, que Jesus, aunque fuera Rei de Reyes, Senhor de Senhores, não nasceu em um castillo. Não. Versículo 6 diz: e aconteceu que estando eles aí, se cumpriram os dias de su alumbramento. E diz o texto, Lucas diz solamente: e dio a luz a su hijo primogênito, e lo envolvió em pañales, e lo acostou em um pesebre. El Hijo de Deus, que era e és e será Deus. O mais grande mistério de toda a história. Um Deus eterno, poderoso, que governava todas as coisas, agora nascia de uma mulher, de uma classe mais simples. Aí estava Jesus. Diz aquele texto: nasceu em um mesón, para dar-nos a entender que venia a este mundo como um peregrino. Jesus, enquanto estava em este mundo, enquanto venia ao mundo, vemos que não tinha nada. Como um peregrino. Venia de posada, não de residência. Jesus venia de posada e não de residência. Não de residência fija. Para quê? E por isso todo o que ele tuvo prestado em esta vida, aleluia, tudo que ele tuvo em esta vida, tuvo prestado, hermano, desde la cuna hasta la tumba, prestado. Por quê? Mira, era Rei de Reis, Senhor de Senhores, era todo-poderoso, era e és eterno, és aquele que governa todas as coisas, és aquele que merece toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, aleluia. E tudo o que tu em este
este mundo era prestado, hasta porque era um peregrino, estava de posada, não necessitava de residência fija, porque ele sabia muito bem o que ia ser neste mundo. Desde a cuna, que era prestada, hasta a tumba, que era prestada. Hasta porque, para que tinha necessidade de comprar e pagar na tumba? É verdade? Não. Os homens necessitam de uma tumba, mas Jesus não necessitava de uma tumba. Por quê? Porque ele sabia que a morte não lhe ia prender, porque ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar glorioso para redimir e salvar a humanidade. Nasceu em um estábulo, diz a Bíblia, e quando Jesus nasce em um estábulo, nos mostra duas verdades importantes, que ao nascer em um estábulo, é uma indicação que a pobreza de José e Maria era real. E Pablo também nos mostra, quando escreve aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 8, versículo 9, e diz Pablo: porque conhecer a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, Jesus era rico, e Pablo nos diz: conhecer a graça do Senhor Jesucristo, que sendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por meio de sua pobreza, chegarás a ser ricos. Queridos, nunca digas sou pobre, digas sou rico em Jesus. E este rico Jesus se hizo pobre para nos transportar de la pobreza espiritual para a riqueza espiritual. Jesus aí nos mostra esta pobreza e que em sua riqueza se hizo pobre para que nós agora fuéramos ricos. E nos mostra também, irmãos, não somente esta pobreza econômica de sua família, mas este texto nos mostra também uma segunda verdade aqui. Sabe o que é? É a indiferença de las personas quando se trata de las necessidades ajenas. Mira, claro, a cidade estava cheia de pessoas porque veniam de todas as partes, mas será possível? Era uma mulher que estava encinta para dar a luz, e mira que nadie teve coragem de ceder seu lugar, sua habitação para esta mulher. E diz o texto, Lucas diz aqui, versículo 7, enfim, porque não havia lugar para eles em el mesón. Não havia lugar. E quedei pensando em esta frase. Jesus, aún em estes dias, continua sem lugar. Sem lugar. As pessoas aí preocupadas com a cena de Navidad, preocupados se vamos invitar 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. E Jesus, aonde estás? Se for em Brasília, em minha família, por exemplo, em todas as Navidades, quando minha família, só minha família, meus irmãos, irmãs, sobrinhos, só minha família, são 59 pessoas. 59 pessoas, só minha família.
Mira, será que estamos preocupados da mesma maneira em relação a Jesus? Está aí? Porque é Navidade de quem? De quem é a Navidade? De quem é a Navidade? É de Ele, é de Jesus. E Ele, somente Ele, tem que estar sentado com nós aí em nossa mesa. Já pensaste? E Lucas diz, porque não havia lugar para eles. E passado 2000 anos, continua a mesma história. Em muitas casas, em muitas famílias, não há lugar para Jesus. Pensem nisto. E quero concluir já. Hablamos aqui do tempo, do lugar, hablamos aqui das circunstâncias e termino hablando aqui da mensagem do nascimento de Jesus. E aqui quero destacar versículo 8. Havia pastores em la mesma região que velavam e guardavam a vigília da noite sobre seu rebanho. É interessante como Deus hace. Mira, he venido em uma família de pessoas pobres e he transmitido sua mensagem de Navidade, de nascimento, a pessoas que em esta época não tinham nenhum valor. Os pastores em esta época não tinham nenhum valor, eram pessoas rechazadas pela sociedade. E justo para eles, mira que os ángeles não apareceram para os imperadores lá em El Castillo, em Roma, não. Os ángeles não apareceram para os sumos sacerdotes lá em Jerusalém, não. Lucas diz que os ángeles apareceram para os pastores, ou seja, para as pessoas desprezadas da sociedade, despreciadas da sociedade. E aqui vemos, quero resumir aqui em 3 palavras. A mensagem da Navidade de Jesus é, primeiro, igualdade; segundo, alegria; terceiro, salvação. Diz o texto que quando o ángel aparece para esses pastores, nos mostra que o nascimento de Jesus era para todas as pessoas. Todas as pessoas, independente de classe social, de color, de nível cultural, isto não importa. Jesus ha venido para todas as pessoas. Todas as pessoas. O ángel apareceu para os pastores e disse: "He aqui se lhe apresentou um anjo do Senhor e a glória do Senhor los rodeou de resplendor e tiveram grande temor." Mas se a mensagem de Natal é de igualdade entre as pessoas, é também alegria. Por quê? Disse: "Eles tiveram grande temor." E o ángel les dijo: "No temas, porque he aqui os dois novas de gran gozo, que será para todo el pueblo." Jesus ha venido para nos igualar em el pecado e nos igualar em el salvação.
não temas, e aqui, vos dou novas de gran gozo, novas de gran gozo. El Evangelho é esta mensagem de alegria. Somos um povo alegre, não porque estamos em uma classe social elevada, não. Somos alegres porque temos Jesus. Aquele que tem Jesus tem todo. E quem não tem Jesus, não tem nada. Na verdade, é isto. É Evangelho, é alegria. E por fim, versículo 11 diz que os ha nascido hoje. Os ha nascido hoje em la ciudad de Davi. Lucas usa 3 palavras que são títulos para Jesus. Lucas diz Salvador. Lucas diz que és el Cristo, e Lucas diz que és el Senhor. A mensagem de la Navidad de Jesus é isto. Primeiro, é salvação. Jesus é el Salvador. El Salvador. Por isso que este mesmo Lucas aqui, quando relata a história da igreja primitiva, em Hechos 4:12, ele diz categoricamente: e em nenhum outro há salvação. Porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual podamos ser salvos. Na verdade, és salvação. Na verdade, és Cristo, ou seja, é o Messias, aquele que era cumpridor de las profecias del Antigo Testamento. A pastora ha leído aqui Isaías 9:6. Este é o Cristo, o Messias, aquele que cumpria a palavra del Senhor. E termina dizendo: Ele é o Senhor. Mira este ninho aí, que nasceu em um pesebre, em um mesão. Mira este ninho, ele és o Senhor. Ou seja, ele é aquele que governa toda a história. Esta é a mensagem de Natal. E quero que você, que está quizá em esta manhã e aún não conhece Jesus, que você pueda tomar uma decisão. Esta Navidad será distinta em minha casa. ¿Por quê? Porque Jesus vai ter seu lugar de honor em la mesa de minha casa. Pedimos que em tu casa, em esta Navidad, não falte nada. Que não falte a comida, que não falte nada, mas principalmente que não falte Jesus. E termino. Quem é Jesus? Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Aquele ninho que foi envolto em pañales e acostado em um pesebre, quero dizer-te, era, é e será Rei de Reis e Senhor de senhores. Nesta manhã, pense nisto. Jesus é a última palavra de Deus a los hombres. É a última. Jesus é a última palavra de Deus a los hombres. El Criador, el Hijo de Deus, el heredero de Deus, é a síntese de toda a glória de Deus.
e está entronizado em el cielo. E como dijo Filipenses, e tem um nome que é sobre todo nome, su nome, Jesus Cristo. Amém. Que Deus bendiga sua vida em esta manhã, em nome de Jesus. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta